Olá, olá! O vídeo de hoje é para conversar com você, empresário, que como eu, um dia já foi surpreendido com a exclusão do Simples Nacional em razão de uma dívida que você nem sonhava existir. Você pagava tudo em dia, nunca recebeu cobrança, nunca teve nenhum sinal de problema e, de repente, uma notificação. Uma exclusão do Simples Nacional em razão de uma dívida que você não reconhece. Muitos empresários já passaram por isso no Brasil e isso é um baque em todas as empresas. E essas multas e juros, elas acabam sendo bem maiores do que o valor do débito principal, caso ele tivesse sido pago no tempo correto. Então, antes de eu continuar, deixa eu te explicar rapidamente o que está em jogo. O Simples Nacional, ele permite que micro e pequenas empresas paguem vários impostos em uma guia só, com alíquota reduzida. Então, quando ele é feito ali o lançamento, ele já engloba vários impostos de uma vez. E para muitas empresas, essa economia é uma grande diferença para conseguir fechar o mês no azul ou no vermelho. Quando uma empresa perde o direito de declarar imposto pelo Simples, ela migra automaticamente para o sistema do lucro presumido ou lucro real. E esses dois sistemas tributários, eles possuem percentuais de recolhimento muito maiores do que o Simples, que é uma tabela fixa. Então, a carga tributária da empresa ela pode dobrar e, às vezes, triplicar, ocasionando um prejuízo maior, além da dívida que gerou a exclusão, que continua lá com multa e juros acumulados. Vou te mostrar como isso acontece na prática. Uma empresa optante pelo Simples Nacional, que paga o DAS todo mês, sem qualquer atraso, em um mês específico, houve uma divergência no cálculo do INSS patronal e pronto, um erro técnico que nem foi percebido ali naquele momento gerou uma multa por uma obrigação de não fazer a declaração da forma correta. Então a Receita ela vai lançar esse tributo como uma dívida, aplicar a multa que é de 75% sobre o valor do débito, adicionar os juros e a Selic e 2 anos depois, quando o empresário descobre essa dívida, que era originalmente de, por exemplo, R$15.000, ela já vai estar num valor aproximado aí de quase 100 mil, porque ela incidiu todas as multas ali cabíveis. Então, o valor original, ele era contestável e ele já talvez tenha sido lançado até há mais de 5 anos. O erro já estava documentado, porém, de forma até compreensível, o empresário corre e parcela essa dívida reconhecendo que ela era devida sem nem mesmo questionar. E é aí que está o erro de muita gente. Parcelar? Sim, pode, só que você também pode questionar a existência dessa dívida e ver se ela é exigível. Que esse tipo de cobrança, ele pode sim ser contestável e a maioria dos empresários, muitas vezes por orientação do próprio contador, opta logo pelo parcelamento para prejudicar a reinclusão no Simples Nacional e acaba pagando uma coisa que poderia ser reduzida ali através de um processo administrativo na Receita ou judicial, caso tivesse sido devidamente questionado. Agora, o que eu quero te explicar é que antes de parcelar essa dívida, verifica se ela é discutível ou se ela é até mesmo anulável, já que reconhecê-la pode atrapalhar esse direito. Existem pelo menos 3 situações onde a dívida ela pode ser questionada juridicamente. A primeira é quando existe um erro de cálculo no lançamento, quando o valor cobrado não corresponde ao que foi realmente devido, e isso pode ser revisado administrativamente ou pela via judicial. A segunda opção é verificar se ela não estaria prescrita. A Receita tem um prazo legal para cobrar a dívida e dívidas fora do prazo, elas não são mais exigíveis. Mas ninguém vai te avisar disso, você precisa analisar ali o lançamento, todo o débito, como ele está, para verificar se seria uma situação dessa. E a terceira é a notificação inválida. Se a Receita notificou em endereço desatualizado ou com falha no processo, também é possível discutir
e reabrir o prazo para contestação daquele débito. Eu já passei por isso na minha empresa e sei o quanto essa situação pesa a sensação de que o problema é maior do que você consegue resolver. Então, empresário, entenda, você não está sozinho nesse caminho e precisa sim contestar aquelas notificações que são recebidas. Eu também sei que você age rápido porque você precisa manter a sua empresa no Simples devido à grande carga tributária que temos no Brasil. Então, a diferença entre resolver e não resolver impulsiona a parcelamentos que às vezes até vão acumulando e o empresário não consegue cumprir com todos. Então, antes de encerrar, eu vou deixar 5 ações que você pode tomar para evitar esse tipo de surpresa. Acesse com regularidade o ECAC da sua empresa e verifique a sua situação fiscal para ver se não tem nenhuma notificação lá. Confirme se o endereço cadastrado no CNPJ está corretamente atualizado, pois a notificação enviada para endereço errado ela pode ser questionada. Ative também o acompanhamento do domicílio tributário eletrônico. É lá que a Receita deposita comunicações oficiais. Muitas empresas têm e nunca abrem. Em quarto lugar, revise se as guias pagas estão com os valores corretos. Erro de cálculo é mais comum do que parece. Se receber qualquer correspondência da Receita, não guarde na gaveta. Leve imediatamente a um advogado e verifique se aquela correspondência não precisa ser devidamente conferida ou fazer alguma coisa em relação ali. Atenção que os prazos tributários eles são curtos e eles não esperam. Se a sua empresa recebeu uma cobrança da Receita Federal e você não tem certeza se aquele valor é realmente devido, não pague antes de entender o que está pagando. Ok? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Curta e compartilhe!